Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, Victor Reuter aqui. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você a mais nova atualização do VR3D Lite Tools, que é o VR3D Lite Tools versão 5.0. Então eu vou tentar mostrar aqui para você tudo que veio de novo, beleza? Então eu vou começar iniciando aqui meu script. Eu ainda não atualizei ele, então eu estou aqui com a versão 4.0. E vamos começar dando uma olhadinha aqui em um erro que foi reportado por alguns usuários, que é no Workflow Sun Sky. Então, ao criar um Corona Sun e ao criar um Corona Sky, se a gente der aqui um editar Sky, ele vai abrir esse Sky no nosso editor de materiais. E você vai notar que esse Color Correction que está vindo aqui, ó, ele está vindo com contraste em 0, tá? Então ele está modificando um pouquinho a aparência do Sky na hora de criar. Então, primeira correção que eu vou mostrar para você, agora ele vai vir certo aqui com o valor de 1 no contraste, tá? Então, na seção de Workflow Sun Sky, primeira correção foi essa, já vou mostrar para você lá no update. Agora, a grande melhoria do script foi no presets de luzes, tá? Nós tínhamos aqui alguns presets de luzes, como você pode ver, mas que tinham algumas limitações, né? Primeiro que você, ao usar o script, você fica limitado a utilizar os presets que eu coloquei aqui. Então, se você quisesse usar um spot vegetação, tudo bem, você poderia criar ele, né, e modificar, de repente, a partir dele, criar outras luzes, ou utilizar outros aqui. E até aí tudo bem, né? Funcionava. Vamos supor que você tivesse, de repente, vamos simular aqui um terreno, né? Alguns elementos aqui em diferentes níveis, como que era o workflow antigamente. Então, vou fazer uma modelagem aqui rapidinho. Bom, então, estou aqui com um modelo, né? Imagina aqui que é um projeto onde você tem aqui um terreno, tem diferentes níveis aqui no seu projeto, né? E aí você queria, de repente, fazer uma esfera paisagismo que está lá no nível 0, beleza, você conseguiria fazer clicando aqui. Ah, para ela não ficar enterrada no piso, né? Você teria depois que selecionar essas luzes e subir manualmente para cima. Ou você poderia começar criando com uma altura aqui em Z de repente, 30 centímetros, mas aí você perderia a precisão, porque você ia clicar, ó, ele ia criar para cima, né? Tudo bem, até funciona também, mas aí o ideal seria você usar a vista top. Então você vai pela top clicando com mais precisão, e aí essa luz era criada ali acima do nível do piso. Beleza? Então esse era o nosso workflow antigo. Bom, aí se você queria, por exemplo, criar luzes aqui, né, você teria que selecionar o objeto e clicar em capturar a seleção para pegar a altura e aí vir na vista top, né, para criar em volta desse objeto aqui. E aí dessa forma você teria as luzes ali, mas aí é aquilo, você teria que calcular também uma distância a mais para ela não ficar enterrada no piso. Então assim, funcionava, tá? Pelo menos para mim aqui sempre funcionava, quem estava utilizando também comentou que ganhava tempo do mesmo jeito por conta dos presets, mas agora a gente teve uma melhoria bem significativa, tá? E o que eu vou fazer agora é instalar a nova versão para você ver o que mudou. Então vou pegar aqui o instalador, e reforçando, né? Se você tem o script, você vai acessar lá a plataforma da Hotmart na primeira aula de instalação. Lá tem o link do Drive onde estão os instaladores e eu já vou disponibilizar lá para você a pasta com a versão 5.0. E como eu sempre tenho feito, vou deixar também as versões anteriores para caso você tenha algum bug na versão, queira reinstalar a versão anterior, você pode reinstalar a versão anterior até eu corrigir o bug. Então, como é que funciona na prática, né? Estou aqui com a 4.0, aqui na aba sobre, 4.0. Baixei o instalador da 5.0 lá na plataforma, vou arrastar para a tela do Max e vou clicar em atualizar. Então, script atualizado com sucesso. Agora, se eu fechar aqui e abrir novamente, ele já reconheceu a minha licença aqui, meu e-mail, tá? E ele já atualizou para o 5.0 aqui. Então você vai ver que a primeira modificação, vamos já testar aqui o SunSky. Conectar ao existente, não, vou criar um novo. Então criei um novo, vamos agora dar um edit. E agora você vai ver que ele já está vindo aqui, ó, com um contraste em 1, beleza? Então para quem comentou, faz o teste aí para ver se corrigiu o primeiro erro.
Agora na seção de presets de luzes você vai ver que mudou bem, né? Agora a gente não tem mais os presets aqui. Agora você vai clicar. Apenas na primeira vez que você for utilizar, você vai inserir o seu e-mail novamente, o mesmo e-mail de compra da Hotmart. Ele vai ativar para você. E agora você já tem aqui como uma janela separada os presets de luzes, tá? Isso torna ele totalmente independente. Então, como eu fiz com o controle de luzes e tornei ele um menu independente, você pode, se quiser, fechar o script principal e trabalhar só com ele agora, tá? Então vamos abrir aqui todas as abas para ver o que veio de novo, tá? Então, bom, na configuração de criação, agora nós temos mais controles disponíveis, tá? Então a altura de criação é exatamente igual a gente tinha antes. Se você quiser, você pode, né? Por exemplo, esfera paisagismo, você pode criar as suas luzes do VR3D Preset, que eu chamei aqui, mas você pode também colocar uma altura aqui, um offset em centímetros e criar as suas luzes com o offset, como acontecia anteriormente, tá? Pela vista top, ele continua funcionando esse workflow. Só que agora, vou clicar aqui com o botão direito para zerar, nós temos a opção Auto Grid, tá? Então, ao ligar o Auto Grid, o que vai acontecer? Quando você for criar uma luz agora, ele vai reconhecer geometrias, ó. Então, se eu for clicando, ele vai conseguir identificar diferentes alturas, ó. Então, ele está criando de acordo com o desnível do terreno. Ele também reconhece aqui, ó, geometrias que são assim. Ele também reconhece geometrias assim, a esfera também. E o que mais que a gente tem de opção? Então, todas as luzes continuam sendo criadas como instâncias, né? Então, essas que eu criei agora são criadas como instância. Lembrando também uma dúvida, sempre que você estiver criando uma luz, as outras são bloqueadas, tá? E aí, ao terminar de criar a luz, você aperta o botão direito do mouse ou o ESC para cancelar. Então, vamos deletar aqui e começar agora com outros controles que vieram também. Então, vamos pegar, por exemplo, a Portal Light. A Portal Light ela é uma luz retangular, né? Que ela, se eu com o AutoGrid ligado clicar aqui, ela vai ser criada no piso. Mas imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui a entrada do projeto, né? Vamos simular uma porta. Se eu clicar aqui, ó, ele vai reconhecer a altura. E antes a gente tinha que selecionar e rotacionar, certo? Agora não. Agora você pode também ver aqui os controles de criação. Ó. Nós temos agora o Ctrl, o Alt e o Ctrl mais o Alt. Então, se você apertar o Ctrl ao criar uma luz, ele vai inverter a direção. Ó. Então, sem o Ctrl para baixo, com o Ctrl para cima. Tá? Então, sem o Ctrl para baixo, com o Ctrl para cima. E o Alt? Se eu segurar o Alt, ele vai seguir a direção da normal da superfície. O que significa? A direção da face. Ó. Então, com o Alt pressionado, criou na direção da face. E que com o Ctrl mais o Alt, direção contrária da face. Beleza? Então, eu posso ir, por exemplo, com o Alt clicando aqui, que ele vai criando luzes na direção da normal da superfície. Eu posso segurar o Ctrl mais o Alt, que ele vai criar luzes na direção invertida, tá? Então isso aqui muda completamente o jogo, né? Ele deixa o script muito mais eficiente na hora de você criar suas luzes. Então eu poderia, né, criar luzes até assim, ó, em volta de um objeto, podendo iluminar ele de diferentes ângulos, né? Ou até fazendo luzes vir da direção dele para fora. E outra questão, agora quando você liga, repara que aqui muda, né? Então se você tiver o AutoGrid ligado, você também tem a possibilidade de dar um offset. Então, como nós tínhamos o problema, por exemplo, spot e vegetação, né? Cliquei aqui, ó, tá criando virado para baixo, seguindo a direção do terreno. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o Ctrl para ele ficar virado para cima, ou eu posso clicar com o Alt, ou o Ctrl mais o Alt vai seguir a direção do terreno. Mas pode ser problemático isso aí, né? A luz ela não pode ficar exatamente na mesma altura da face. A gente precisa ter um offset. Então, para isso existe essa opção. Vamos colocar aqui 10 centímetros de offset do piso, deletar as luzes aqui e começar a criar novamente. Então, AutoGrid ligado com offset de 10. Agora, vamos segurar aqui o Ctrl mais o Alt. Ó. Você vai ver que ele vai dar um offsetzinho. Eu clico, ele tem precisão no clique e ele dá um pequeno offset de direção.
Então a gente pode também, ó, com o AutoGrid e o Offset, de repente a porta ao Light, clicar aqui com o Alt pressionado, ó, ele cria com a distância do objeto. Ah, eu quero uma distância maior, vamos botar aqui 1,5 m. Então 150 centímetros. Vamos criar novas luzes aqui. E agora ele vai criando com a distância que você clicou. Beleza? Então essa foi a principal modificação aqui no preset de luzes. E nós temos agora também a seção de User Presets, tá? Então você vai escolher uma pasta do seu computador e vai poder criar os seus próprios presets de luzes. Então, se por acaso tem uma luz diferente das que eu criei aqui que você gosta de utilizar, você pode salvar todas as suas luzes. E como é que funciona? É bem simples, é só você criar a sua luz aqui na Viewport, ou você pode pegar essa luz de um projeto que você já fez, antigo aí, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma Rectangle Light, que é bem fininha assim. Ela tem um direcional de 0,65 e eu também te recomendo nomear essa luz, tá? Porque esse nome aqui é o nome do preset lá. Então vai ser fita de LED branca. Beleza? Então você tem o nome, as configurações dessa luz, você vai clicar em salvar preset. Aqui ele vai te pedir para confirmar o nome, tá? Você dá um salvar, ele vai salvar na pasta que você escolheu. Então, a partir de agora, você tem um preset aqui, você pode deletar ele, atualizar a lista e usar o preset selecionado. Então, se com a fita de LED branca selecionada, você clicar aqui em usar o preset, você agora vai poder clicar e ele vai funcionar do mesmo jeito aqui, ó, porque ele está com offset de 1,5. Nós vamos tirar aqui com o AutoGrid ligado, usar preset, vamos com o Alt pressionado, ó, seguindo a normal da superfície. Tem o Alt pressionado, pressionei o Ctrl, ele inverteu, exatamente igual às outras luzes, tá? Só que aqui são as suas luzes. Então vamos criar uma nova luz aqui, Corona Light, vamos criar uma esfera aqui agora, por exemplo, e eu quero que essa luz aqui tenha uma temperatura de 2,5, intensidade de 120, eu vou chamar de interiores quartos, para fazer cenas externas, né? Vamos salvar esse preset. Salvei, beleza? Então é isso, cliquei no preset, usa. Clicou no outro preset, usa. Fechou o script, abriu o script de novo, iniciou o preset de luzes. Ele vai lembrar das luzes na sua pasta, tá? Então essa pasta aqui, inclusive, você pode salvar ela nos seus backups para caso futuramente você precise formatar o computador, reinstalar o script, ele vai conseguir reconhecer, é só você escolher a pasta, tá? Então vou até trocar a pasta aqui. Então veja que nessa pasta não tem nenhum preset. Se eu clicar agora na pasta novamente, ele já achou os presets lá e eu consigo utilizar. Bom, e agora para fechar esse vídeo, por acaso, né, tem algum bug rolando, não está funcionando, você quer voltar para a versão anterior, é bem simples, é só você pegar o instalador da versão anterior. Então vou instalar agora 4.0, é só clicar em atualizar. Se você fechar e abrir novamente, você já voltou para a versão anterior com o preset de luzes aqui, tá? Mas eu já estou testando o script, eu acho que está bem redondo já, eu acho que está funcionando direitinho. Então, caso você tenha qualquer problema, você pode me contactar no suporte, que eu vou estar fazendo o possível para corrigir da melhor forma e o mais rápido possível, ok? E caso você ainda não tenha o script e tenha interesse em conhecer mais da ferramenta, eu vou deixar aí na descrição para você também o link, mas é só você acessar victorreuter3d.com, loja, e aí nós temos aqui o VR3D Light Tools. Aqui nós temos toda a explicação do script, valor, tá? O que inclui, acesso vitalício ao script com atualizações durante o período de 1 ano, algumas aulas bônus também, falando sobre iluminação com 3ds Max e Corona, e é isso. Espero que você goste desse update, fico aguardando aí os feedbacks e até a próxima.